irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um estudo bíblico, um estudo da nossa escola bíblica dominical. Desta feita estamos na lição de número 7 e vamos estudar sobre a sutileza da relativização da Bíblia, no caso da nossa Bíblia Sagrada. Não é novidade que o diabo, desde que existe a palavra de Deus, ele busca distorcê-la, desacreditá-la, aboli-la. Então não foi uma, duas vezes em que ele já tentou rasgar o livro sagrado, queimá-lo ao fogo ou distorcer a real interpretação daquilo que Deus quer falar com os homens. Lembra do início de todas as coisas, Deus criou o homem, criou a mulher e pôs ele no jardim que o próprio Deus plantou. E Deus disse ao homem: poderás comer de todos os frutos, de todas as ervas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não podereis comer. E essa árvore estava no jardim do Éden, para colocar o homem à prova. Então veio a antiga serpente, que é o diabo, e disse: não foi bem isso que Deus quis dizer, não. Na verdade, se você comer desse fruto, você vai se tornar como Deus. Então veja, ele buscando distorcer a real interpretação da palavra, distorcer a palavra de Deus para os homens. Lembra do capítulo 4 de Mateus? Jesus está no deserto e o diabo aparece para tentar Jesus, e o diabo diz, transporta Jesus para o pináculo, e lá cita o Salmo 91. O Senhor dará ordem ao seu respeito, para lhe proteger, para lhe guardar. Então pode pular daqui do pináculo. Ou seja, utilizando a palavra para distorcer. Então o diabo busca relativizar. Essa é a estratégia do diabo. É relativizar a Bíblia, e nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos tomar cuidado, porque ele tem buscado de todas as formas abolir a palavra de Deus, desacreditá-la, sempre se levantando contra a autoridade das Escrituras. Então existe hoje uma turma que defende a desconstrução, essa turma do desconstrucionismo, uma turma que busca ressignificar a palavra de Deus para que ela se adapte à realidade dos desejos pecaminosos do homem. Então é uma intencionalidade de interpretação que visa não o autor da Bíblia, mas sim o leitor. Então, o mais importante para essa turma não é o autor, o que o autor quis dizer, mas sim o leitor, como eu interpreto. Então, eu posso interpretar de uma forma, você pode interpretar de outra, e outra pessoa interpreta de outra forma, e isso vai relativizando a Bíblia, e quando se relativiza, tira-se o padrão de moral, de ética que ela tem, que vem do próprio Deus. Tira-se esse parâmetro, muda-se esse parâmetro do que é certo e do que é errado, não do ponto de vista do autor, mas agora sim do leitor. Então, se eu sou ecumenista, eu vou interpretar a palavra de uma forma. Se eu sou da Ubanda, eu vou interpretar a palavra de uma forma. Se eu sou católico romano, eu vou interpretar de uma forma. E assim vai se relativizando a Bíblia. Se eu sou feminista, também posso interpretar. Essa teologia da inclusão, que agora está por aí, também busca interpretar ao seu modo. A teologia da libertação, marxista. Então, tudo isso são formas de uma tentativa do diabo de relativizar a palavra de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com esses ataques sutis do diabo. No texto áureo está escrito que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. A verdade prática, que é o pensamento do autor, José Gonçalves, está escrito: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizar. A palavra de Deus não pode ser relativizada. Por quê? Porque ela é inerrante, ela é inspirada por Deus, ela é infalível. Porque quando se fala em relativização, está se dizendo que existem lacunas, que ela não está completa, que ela possui erros.
mas a palavra de Deus ela é inerrante, ela é inspirada, ela é completa, ela é plena, ela não precisa de complementos. Ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ainda assim com um conteúdo atual. Os seus escritores são antigos, mas a sua revelação é atual, é atemporal, porque a palavra de Deus ela é completa e não precisa de preenchimentos de lacunas para querer trazer uma interpretação de acordo com os desejos, as concupiscências do homem. E como sempre fazemos em nossa escola bíblica aqui virtual, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 14 ao 17, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E você diz amém. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado por essa leitura maravilhosa da Tua palavra, que ela é poderosa, ela é inerrante, ela é infalível, Senhor. A Tua palavra revelada aos nossos corações. Deus, nós somos gratos porque um dia o Senhor nos alcançou através da Tua palavra e a Tua palavra nos tornou livres. A Tua palavra nos alimentou, a Tua palavra, Senhor, ela não apenas foi, ela é, Senhor, eternamente a nossa bússola, o nosso norte, o nosso caminho que nos conduz para a salvação. Deus, continue nos abençoando, seja conosco nesse estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, então vamos seguir na lição de hoje, vamos tratar sobre essa tentativa de relativizar a Bíblia, e quando falamos sobre isso, você há de lembrar que no ano passado, o reverendo Edney René, ele trouxe uma palavra que no ano foi muito discutida, abalou realmente o Brasil, porque ele trouxe uma proposta de atualização, entre aspas, atualização da palavra. Ele defendeu que a palavra de Deus precisa ser atualizada para que ela se adapte à realidade de algumas minorias, como por exemplo os homossexuais, para que a palavra abra espaço para a união homoafetiva. Então, é aquilo que nós falamos inicialmente. Mas antes de fazer qualquer comentário, eu quero deixar aqui a fala do reverendo René para você ouvir e tirar suas conclusões. Bem, meus irmãos, não há nem muito o que se falar diante dessas palavras, desse dito pastor, desse dito homem de Deus, que propõe uma insuficiência nas linhas da palavra de Deus, que ela precisa ser atualizada. Olha a diferença de linguagem. Martim Lutero disse que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é nem antiga nem moderna, ela é eterna. Então a palavra de Deus é sempre eterna, ela não muda, ele não falha. Ela é atemporal, ela não depende de culturas, de tempos, de espaço geográfico, ela é o que ela é eternamente. Então a proposta desse cidadão é justamente essa, de uma ressignificação da palavra. Porque antes ela surtia um efeito e hoje não mais aquele efeito que surtia antes. Então ela precisa ser relida, ressignificada, para se adequar a algumas necessidades de minorias. Inclusive, se você for ver o vídeo completo, ele também fala sobre a questão da homossexualidade, inclusive, para incluir essa categoria dentro de um padrão de aceitação de Deus. Mas Deus não muda, meu irmão. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com vocês nesse estudo bíblico. Deus não muda. A palavra de Deus ela é suficiente, não precisa de amparo para preencher o que esse cidadão diz.
lacunas, algo que complemente a Bíblia, mas a Bíblia já é completa. Então, tópico número 1, a Bíblia e o espírito desta era. O que nós vimos nessa fala do René é justamente essa tentativa de desconstrução. A desconstrução daquilo que já está pautado há décadas, há séculos, aquilo que perpassou por muitos tempos e até hoje ela é a palavra de Deus que muda a nossa vida. Então, esses valores, né? Nós estamos hoje numa era pós-moderna, a era do vazio, o fim das incertezas, uma cultura líquida, e nesse conflito há uma tentativa de desconstrução da palavra de Deus. Alguém fala de uma guerra, de um conflito cultural pós-moderno, mas na verdade, se a gente, já até se falei no começo, se a gente olhar para toda a história do povo de Deus, isso não é de agora, essa tentativa de desconstruir a palavra de Deus, os princípios de Deus, quando tentaram de todas as formas destruir Israel, o povo de Israel, era também uma tentativa de destruir todos aqueles ensinamentos, a história, as narrativas, aquilo que já estava escrito. Era uma tentativa do diabo de jogar tudo aquilo que Deus construiu, jogar ao chão. Então, a gente vê essa tentativa, não de agora, dessa sociedade dita pós-moderna, mas há muitos anos atrás, que o diabo já ataca dessa forma, de maneira sutil, querendo relativizar, desconstruir, ressignificar a palavra de Deus. Então, é uma tentativa de se colocar um novo modelo, um novo paradigma que se contrapõe ao cristianismo. Na verdade, a gente fala cristianismo, mas esses próprios princípios judaicos cristãos que estão em nossa sociedade. E a gente vê uma classe minoritária que quer realmente, de todas as formas, desconstruir esse paradigma judaico-cristão que já existe em nossa sociedade, buscando relativizar. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, dizendo que a gente não pode se conformar com este mundo. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Esse conformeis no original é tomar a forma. É como uma forma de bolo. Se você pega uma forma de bolo redonda e coloca a massa ali, o bolo vai sair na forma redonda. Se você pegar uma forma de bolo retangular, o bolo vai sair na forma retangular. É disso que Paulo está falando. Não podemos tomar a forma do mundo. Está na forma do mundo para tomar a forma do mundo. E o que é que ela orienta? Mas transformai-vos. Não é transformai-o, é transformai-vos. Não é transformar o mundo, é transformai-vos. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento, de uma nova mente, uma mente em Cristo, uma mente renovada da velha natureza, daquele homem pecaminoso, para viver em santidade com Cristo. Ter um entendimento, a mente de Cristo, e não uma mente em que eu quero um evangelho que venha se adaptar à minha realidade. Eu tenho que ser confrontado pela palavra. A palavra de Deus, ela confronta a vivermos diferente, a renunciarmos o mundo. Eu não posso querer uma palavra que venha aliviar apenas o meu ego, que venha aliviar apenas os meus desejos e venha como que para agradar os meus ouvidos. É por isso que Paulo também orientou isso em suas cartas paulinas, que nos últimos dias viriam homens amantes de si mesmos e que iam acolher doutores para si, para que pudessem falar aquilo que eles querem ouvir, que atendam os desejos das suas concupiscências, os seus desejos carnais, e é isso que nós estamos vendo nesses últimos dias. Líderes, falsos profetas, que falam aquilo que o povo quer ouvir, mas a palavra de Deus, quando ela é ministrada, quando ela é pregada, ela não pode querer somente ter a intenção de querer me agradar. Eu não posso estar predisposto a querer ouvir a palavra para querer ser agradado por ela, ou por aquele que fala. Então Deus nunca vai falar aquilo que queira me agradar, mas aquilo que realmente eu estou precisando ouvir. É muito diferente. Deus sempre vai falar aquilo que eu estou precisando ouvir, independente se aquilo vai ser agradável ou não aos meus ouvidos. Mas por ele ser amor, por ele ser verdade, ele vai ministrar essa palavra ao nosso coração.
devemos tomar cuidado com o relativismo, que busca de todas as formas tirar esse modelo do que é certo e errado, que é estabelecido pelo próprio Deus, e colocar o seu próprio parâmetro. Cada grupinho buscando colocar o seu próprio parâmetro do que é certo e do que é errado. Então, aquilo que eu falei inicialmente, o mais importante não é o que o autor quer dizer, mas o que o leitor quer ouvir e como ele quer interpretar. Devemos tomar muito cuidado com isso, porque em Hebreus 13:8 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele não apenas foi, ele é. Tem um livro que me perdoe agora a autoria do cidadão, mas ele colocou lá, quem foi Jesus? Não é quem foi Jesus, é quem é Jesus. Porque ele não apenas foi, ele é e sempre será o mesmo. Ele é imutável. E não podemos entrar nesse ritmo do relativismo para querer atender aos nossos anseios, aos nossos pecados, aos nossos desejos de iniquidade. Temos que realmente ser confrontados pela palavra de Deus para termos uma vida transformada e sermos, como disse Paulo quando escreveu aos Coríntios, dizendo que nós somos uma nova criatura. Ser uma nova criatura que não venha querer apenas ouvir aquilo que lhe agrada, mas ouvir aquilo que Deus precisa falar conosco. Vamos para o tópico de número 2, a Bíblia e o politicamente correto. No Salmo de número 113, o Salmo de número 11, versículo 3, está escrito assim, desconstruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Olha o questionamento do salmista, no Salmo 11, versículo 3. Se você retira o fundamento, se você retira esses princípios, o que será do justo? Essa é a tentativa do diabo. Retirar os fundamentos da palavra, retirar a base da revelação genuína de Jesus para nós. Porque como o justo viverá sem essa real interpretação? É isso que está em jogo nesse confronto do diabo com os defensores da palavra. Nós somos convocados por Deus nessa lição, meu irmão, através dela, para se levantar como defensores da boa hermenêutica da palavra de Deus. Como defensores da sã doutrina. Não podemos ficar omissos, recuados. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E isso quer dizer que nós não podemos ficar parados. Temos que defender da melhor maneira possível. Como? Atacando. Defendendo, atacando com a palavra. Defendendo a sã doutrina e rejeitando todo relativismo e desconstrucionismo que querem ressignificar a palavra de Deus, sendo que ela é inerrante, é imutável e é a inspirada palavra de Deus. E aí surge esse discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo cria-se uma nova moralidade. Aí perceba o seguinte, se você defende o casamento homossexual, por exemplo, então você entra nesse joguinho do politicamente correto. Se você rejeita isso, você logo é taxado como um ultraconservador, você é um fascista, homofóbico, e esse politicamente correto quer nos rotular com embalagens pejorativas, porque já existe toda uma estrutura, uma plataforma anti-Deus. O espírito do anticristo já impera em nosso meio. As mídias sociais, o sistema televisivo, os sistemas jurídicos, educacionais se mobilizam contra tudo que é de Deus. Nós sofremos hoje censura. O que eu falei na lição passada, nós temos hoje a mordaça gay, a ditadura gay, em que a gente não pode se posicionar contrário a esse movimento, ou mesmo apregoar que Deus abomina isso, que nós logo somos censurados, somos reprimidos, por causa desse politicamente correto. Então o politicamente correto hoje se coloca dessa forma, em que até mesmo nos espaços públicos estão sendo proibida a pregação da palavra.
a anunciação do Evangelho de Deus. Dentro dessa narrativa do politicamente correto não há espaço para a Bíblia, porque esse politicamente correto, por trás dele existe uma atuação de um ser chamado Satanás, que se move contra tudo que é de Deus. Então você tem todo um sistema, toda uma estrutura anti-Deus, e não podemos se enganar com isso. Não podemos ser ludibriados por isso. O diabo, com os seus tentáculos, com os seus mecanismos, com todo o seu sistema, esse mundo, como diz a palavra de Deus, jaz do maligno, ele se mobiliza contrário aos princípios de Deus. E uma de suas atuações é justamente essa, é buscar desconstruir os valores de Deus, buscar ressignificar a palavra. E olha que interessante, é que se há algum tempo o diabo queria queimar a palavra, queria rasgar a Bíblia, nós estamos vendo hoje que ele está tipo assim, fica com a palavra, fica com ela, já tem muita Bíblia de todas as formas, de todos os tamanhos, de todas as cores, não tem como tirar isso da cultura. Então vamos fazer o seguinte, vamos desconstruir todos esses princípios, vamos utilizar a palavra, mas trazendo uma conceituação totalmente diferente da de Deus, aquilo que atenda ao desejo pecaminoso do homem. Essa é a jogada do diabo, e se nós não estivermos em vigilância, entramos nesse mesmo ritmo do ataque de Satanás, que é ressignificar a palavra de Deus, sendo que ela não precisa. A palavra de Deus, ela é sempre atual e precisa. Ainda nesse politicamente correto, temos a questão da criminalização da opinião. Porque se você pensa totalmente diferente dessa narrativa, você anda na contramão dessas colocações em que a gente vê pessoas que não têm conhecimento de Deus, não têm conhecimento da palavra, mas falam com uma propriedade tamanha que, se não estivermos realmente fundamentados na palavra, a gente deixa se levar por algum tipo de pessoas. Quem é Jojo Todinho para querer nos ensinar sobre Bíblia? Quem é Felipe Neto para querer nos falar sobre moral de Deus, padrão de Deus? Quem é Xuxa Meneghel para querer dizer o que é certo ou errado perante o Deus da Bíblia? Então, nós estamos tendo isso, é um jogo do politicamente correto, que inclusive também, hoje, ganha também uma esfera de criminalização, e a gente coloca aqui criminalização entre aspas, da opinião. Não podemos mais dizer nada, não podemos mais rebater as críticas, temos que ouvir tudo calado. Porque se falarmos algo diferente do que eles pensam, nós vamos sofrer essas represálias da ditadura do politicamente correto. Uma ditadura da opinião, em que essa narrativa, a narrativa em que a gente se posiciona contra esses falsos ensinamentos, essas distorções bíblicas, na verdade, são criminalizadas por ele. É como se tivéssemos cometendo algum crime, um crime do discurso do ódio, um crime em que nós estamos rangendo os dentes de raiva e temos a amargura em nosso coração, temos raiva, temos ódio contra o homossexual, contra os beberrões, contra os idólatras, quando na verdade não é nada disso. Na verdade, pelo simples fato de amarmos, de termos amor pelo pecador, é que dizemos a verdade. Então é aquele velho jargão que é atual também, em que dizemos que Deus, ele ama o pecador, mas abomina a prática. E é isso que nós fazemos. Nós protestamos contra a prática e não contra o pecador, porque Deus ama o pecador e quer transformá-lo, e quer renová-lo. Mas esse politicamente correto não gera transformação, gera comodismo. Pode ficar do jeito que está, que Deus lhe aceita a si mesmo. E como já falei em alguns vídeos antes, Deus não me aceita como eu sou. Deus nunca me aceita como eu sou, mas Ele me recebe como eu sou, porque a aceitação é estar em conformidade. É aceitar aquilo. A aceitação é dizer, eu concordo com essa prática, mas Deus não concorda com minha prática pecaminosa. Ele me recebe para me transformar. No tópico de número 3, iremos falar sobre a Bíblia e o outro Evangelho. E aí surge essa nova metodologia, uma metodologia que propõe o que nós estamos reforçando aqui, uma ressignificação.
uma atualização da palavra de Deus. E como disse anteriormente, uma nova metodologia que não dá importância ao que o autor quer dizer, quer revelar, quer transmitir, mas o foco agora está no leitor. É o que o leitor precisa ouvir. E o modo como nós interpretamos é relativo. Perceba que o ataque é justamente contra essa verdade absoluta. Irmãos, coloque isso na cabeça. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Só que a proposta do diabo, através de seus agentes, é justamente propor uma relativização. O que seria essa relativização? Cada um tem a sua verdade. E isso está acontecendo dentro do arraial do povo de Deus, dentro da igreja. Então, para mim, eu enxergo dessa forma, interpreto dessa maneira, essa é a minha verdade. Cicrano interpreta de outra forma, de outro modelo, com outra metodologia, então ele tem a verdade dele. E assim nós vamos relativizando a Bíblia, a palavra de Deus, sendo que ela é absoluta. O que deve haver é, na verdade, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, para nós buscarmos compreender o que a palavra quer dizer e não buscar ressignificá-la ou atualizá-la. Então, nós estamos vendo surgindo aí uma nova metodologia, e com essa nova metodologia surgem novas teologias. Você tem a teologia da libertação, que é totalmente marxista. Você tem a teologia do evangelho social. Temos agora a teologia inclusiva, que inclusive está ganhando adeptos a cada dia. Nós estamos vendo igrejas sendo imbuídas, recepcionando calorosamente, simpatizando com a teologia inclusiva. Que teologia inclusiva é essa? Vamos incluir as classes minoritárias. Então, Deus não quer rejeitar, abominar a prática homossexual. Então vamos recebê-lo nos nossos templos. Eles serão muito bem-vindos e aceitos dessa maneira. É uma teologia inclusiva. E devemos tomar cuidado com essas teologias que estão surgindo por aí, que são tentativas do diabo de querer trazer uma ressignificação da palavra de Deus, como se a palavra de Deus estivesse arcaica, como se a palavra de Deus estivesse ultrapassada, mas como já estamos ressaltando aqui, ela é eterna, ela é para sempre, ela é sempre atual, independente de qual contexto seja. E não vamos entrar nesse pensamento de que querem nos rotular como fascistas, como homofóbicos, como detentores de um discurso de ódio, porque não nos rotulamos dessa forma, mas nós apenas defendemos princípios e os princípios sacrossantos da palavra de Deus. No quarto e último tópico, iremos falar que a Bíblia, ela é sempre atual. Sempre atual. A Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus. Então, para o cristão, a Bíblia não é simplesmente um texto antigo, mas é uma mensagem atual. Apesar de ser um texto antigo, ela é sempre atual. Nós temos um texto em 2 Pedro, capítulo 1, que eu quero ler com vocês, meus irmãos. Vou abrir aqui a minha Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler esse texto com os nossos irmãos para fundamentarmos na palavra de Deus. Vou ler apenas o versículo 20 e versículo 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meu irmão, a palavra de Deus, ela não é de revelação, ela não é de origem humana, ela não é oriunda do pensamento humano, como propôs Karl Marx, quando ele defendia que Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus, como se toda a Bíblia fosse apenas uma criação humana. Mas Pedro está dizendo não, a palavra de Deus, ela é revelação de Deus, e os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram esses textos sagrados, esses textos sacrossantos que é revelação pura de Deus, revelação genuína de Deus
para a humanidade. Então, nunca foi de vontade humana, mas sim da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, irmãos, ela é inspirada por Deus. O que é diferente do que nós dizemos hoje. Nós não recebemos inspiração, nós recebemos iluminação. Então existe uma diferença. Hoje nós não recebemos inspiração. Esses autores, eles foram inspirados por Deus para escrever esses textos sagrados. Hoje nós recebemos iluminação, mas todo o texto da Bíblia, apesar de que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento e já algumas novas cartas que estavam sendo escritas, que estavam ganhando esse cunho apostólico, esses ensinamentos do Novo Testamento são inspirações de Deus. Deus inspirou os homens a escrever esses textos, a propagar essa mensagem, porque essa era a vontade de Deus através desses homens, até mesmo perpassando diversas traduções. Hoje no Brasil nós já temos diversas versões da Bíblia, e por mais que existam algumas pequenas diferenças de versões de uma para outra, mas o conteúdo em si é o mesmo, a essência é a mesma. Apesar das limitações do homem, mas a inspiração de Deus é a mesma. Deus preservou a sua palavra durante gerações e gerações, e é isso que ele faz. Ele tem poder para isso, porque o seu propósito foi com que essa palavra ganhasse os 4 cantos do mundo, e ainda é esse grande propósito de Deus através da grande comissão, por exemplo, quando Jesus diz, vai e façam discípulos, pregue o evangelho a toda criatura. Então, Deus preservou a sua palavra durante anos, séculos, mesmo diante da fúria de Satanás, da fúria de homens endemoniados, movidos pelo diabo, para querer destruir todas essas narrativas, jogar a Bíblia em fogueiras. O diabo sempre tentou desconstruir a verdade de Deus. É uma tentativa de relativização da Bíblia que nós vemos hoje. Porém, nós nos posicionamos como defensores da fé. Irmãos, nós encerramos mais um estudo da Palavra de Deus. Espero que esse estudo tenha servido de bênção para a sua vida. Se você ficou conosco até o final, não esquece, deixa seu like, deixa seu comentário, suas dúvidas. Compartilhe esse conteúdo para nós fortalecermos esse canal, que é um canal de edificação da Palavra de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, continue vos abençoando.